Bom, muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nesta noite de terça-feira? E aí, as nossas aulas já voltaram? Como está aí as preparações das leituras das unidades? Estão a todo vapor? Eu espero que sim. Bom, hoje, já como começou as aulas, a gente tem um tema muito legal, muito importante. Hoje, o nosso tema da palestra de hoje é como montar o seu currículo e se preparar para a entrevista. Quem vai apresentar eles para vocês vai ser a professora Rosemary, tá? Ela vai ficar aí com vocês, mas antes só esqueci de me apresentar. O meu nome é Ramon, faço parte aqui da equipe de suporte EAD, tá? Eu espero que vocês aproveitem, deixem aí o bloquinho de notas do ladinho para anotar todas as dicas que a professora vai dar para vocês, tá bom? Professora, é com você. Muito obrigada, Ramon. Gente, olha, é um prazer estar aqui com vocês. E vocês fizeram a melhor escolha, né? Escolheram a Uniswan. Parabéns. E nessa live de hoje a gente vai estar falando sobre essa questão da melhor escolha, né? Quando você vai pensar aí no mercado de trabalho, o mercado de trabalho está de olho aí na universidade a qual você escolhe, o curso, se você está se capacitando, se você está criando as suas competências para que lá no final você consiga aí ter sucesso na sua profissão, tá bom? Eu vou começar aqui colocando um slide. Gente, tem alguns slides, mas vai ser rapidinho aí que eu vou estar apresentando para vocês. Vai ser tipo assim um ping-pong aí dentro dos meus slides, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, só um minuto. Vou compartilhar aí. E vocês me digam aí se vocês estão vendo o meu compartilhamento, tá? Se estiverem vendo aí, se me dá um. Deixa eu botar aqui o chat bem aqui pertinho de mim. Tá ok aí? Então, vamos lá falar um pouquinho aí sobre, né, como montar o seu currículo e se preparar para a entrevista. Que essa eu acho que é a dúvida de todo mundo. A gente fica com medo, né? Porque a gente está sendo avaliado. Então, quando a gente está sendo avaliado, dá um medo, né? Será que eu vou conseguir passar? Não vou conseguir passar? Fora as ansiedades, porque a gente sabe que a gente tem conta para pagar, né? Tem problemas para resolver. E aquele emprego que a gente vai conseguir, ele vai ser aí a nossa ajuda para esse dia a dia, para a nossa situação financeira. Então, vamos dar uma continuidade e vamos falar um pouquinho. Deixa eu só tirar minha tela aqui que está atrapalhando. Falar sobre os desafios aí para conquistar o mercado, né? Então, a gente tem um grande desafio aí, né, para conquistar o mercado, porque tem muita gente que fazem cursos, muita gente aí que se prepara, mas a gente também precisa estar preparado. E o que eu preciso fazer para conquistar o mercado? Muitas pessoas, às vezes, não estão muito afim de conquistar o mercado. E aí, o que elas querem? Elas querem a sorte, né? Então, tem lá os cursos de graduação disponíveis para que aquela pessoa ela possa se preparar e ela prefere, de repente, aí apostar na sorte. E fazer um curso hoje, quando a gente analisa aí no mercado de trabalho, né, a gente tem poucas pessoas aí fazendo graduação. Ainda na graduação, nós temos 10% da população que tem uma graduação. E quando a gente olha esses 10%, muitas das vezes, esses 10% aí, pouquíssimos se prepararam com as competências necessárias para o mercado de trabalho. Tá? E eu vou trazer para vocês aqui que o que eu estou falando não é balela, isso acontece de verdade, e eu vou mostrar aqui para vocês uma entrevista, né, uma reportagem que aconteceu em 2019, antes da pandemia. Eu não vou ler porque é uma reportagem muito longa, tá? Mas ela vai falar sobre que as empresas não conseguem preencher as vagas por falta de qualificação dos candidatos. E isso aconteceu, foi um mutirão que aconteceu em São Paulo, né? Foram mais de 11 mil, né, vagas e ofertadas nesse mutirão, e pouquíssimas empresas conseguiram aí pessoas para poderem trabalhar. E o que essas empresas alegaram desse mutirão? Que faltava a qualificação dos candidatos. Muitos dos candidatos, né, eles tinham que preencher uma documentação que estava até mesmo através de um computador,
né, uma ficha através do computador e eles não conseguiam preencher porque muitos não sabiam nem utilizar o computador. Então a gente teve aí, né, o Pão de Açúcar foi uma que ofereceu mais de 2.000 postos e só aprovou 700, e desses 700, apenas 32 ficaram trabalhando. Só 32 conseguiram trabalhar. Então, assim, por quê? Porque falta essa qualificação. Então, vocês já estão começando aí, né? Já estão pensando aí na qualificação, porque vocês já iniciaram uma graduação. Então, não desistam, tá, gente? A gente vê aí nessa reportagem o quanto é importante aí a qualificação, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu mudar aqui. Então, como conquistar, né, um emprego? Então, os processos convencionais, né, de enviar currículo, registrar na agência de emprego, fazer entrevistas, que você sair, né, com seu currículo na mão, ir lá entregar numa empresa, né, isso tudo hoje já não é mais eficaz. Você tem que ter não só a qualificação, mas também você tem que entender que o mercado de trabalho hoje ele está mudando. Então, a gente tem aí a tecnologia. Eu, por exemplo, estava conversando agora com a Ramon, eu estava falando para ele sobre a questão do home office, né? Hoje eu trabalho home office e a gente tem que saber estar utilizando a tecnologia. Então, investir em si mesmo como se fossem verdadeiros empreendedores do conhecimento. Então, hoje, a gente precisa se ver como uma empresa, né? E eu sempre falo essa questão, a gente tem que entender qual é a nossa missão nesse planeta, qual é a sua missão? Porque as organizações elas estão buscando as suas missões, né? As suas missões, por que que elas existem? Então, por que que a gente também não faz essa pergunta? Por que que nós existimos? Qual é a nossa missão nesse planeta? Qual é a sua visão? Aonde você deseja chegar? E quais são os seus objetivos? Então, quando a gente se torna um empreendedor de si mesmo, a gente começa a fazer essas perguntas, né? Então, assim, é importante a gente entender que a gente precisa ser o patrão de si mesmo, né, e tentar investir na gente, porque tem um autor, um palestrante, Valdez Ludwig, que ele vai dizer o seguinte, né? Quanto que você vale no mercado? Quem é você no mercado? A gente vai falar um pouco dessas perguntas, né, que o Valdez diz que as pessoas têm que se fazer para que elas possam entender quem são elas dentro do mercado de trabalho. Então, vamos lá. Emprego e empregabilidade, que é o nosso tema, porque a gente está falando sobre currículo, né? Hoje também se fala muito da trabalhabilidade, mas no tema de hoje, a gente está falando sobre o emprego e empregabilidade. Então, as empresas, elas buscam um novo tipo de profissional. Que profissional é esse? Um profissional que é empregável. Você precisa ser empregável. E o que que é ser empregável? É aquele que se preocupa em acumular e manter atualizadas as suas competências e redes de relacionamento. Então, o tempo todo eu vou estar falando aqui sobre essa questão das competências e do network, né, que são as suas redes de relacionamento. E a gente vai falar também aí um pouquinho sobre a questão da importância das redes sociais nesses relacionamentos, né? Como que você trata as suas redes sociais? Isso também é primordial para que você possa aí estar empregado. Então vamos lá. Como eu falei, é um ping-pong que eu vou estar passando no slide, então vai ser bem rapidinho. Então, profissional empreendedor. Quem é esse profissional? É aquele que se capacita, se especializa, tem atitude. A gente vai falar sobre competências, vai falar sobre atitude, tem uma visão 360 graus, ou seja, é visão holística, uma visão do todo. Então, eu não olho só para a minha profissão, mas olho para as outras profissões e vejo o que a minha profissão pode auxiliar as outras profissões. Eu olho as organizações, mas também eu preciso entender quem são as organizações, o que elas querem de mim, o que elas querem, o que o mercado quer, saber como está a economia, como está a política. Eu preciso ter esse entendimento, essa visão do todo. Preciso ter inteligência emocional, que é uma das coisas que vem se falando desde a década de 90 sobre a inteligência emocional. A gente tem o Daniel Goleman, né, que ele fala sobre inteligência emocional. É importante buscar esse autor. E essa inteligência emocional é ter esse relacionamento interpessoal, é o saber se relacionar com o outro. Aí a gente que às vezes o que às vezes a gente vê, né, são pessoas que são agressivas em suas falas, em sua comunicação. Então, isso é muito importante hoje.
saber se comunicar, saber se relacionar com o outro. O aperfeiçoamento constante. Então, a gente tem, toda hora eu vou falar sobre aperfeiçoamento, capacitação, aperfeiçoamento, competências, que são as palavras, né, chaves quando a gente pensa aí no mercado de trabalho. Então, o diferencial competitivo deve ser o foco do profissional empreendedor. Isso por quê que eu estou falando tudo isso? Porque a gente saiu de uma visão, de um desenho organizacional mecanicístico, ou, né, como a gente fala, piramidal, aonde as organizações tinham estruturas muito fixas, né, estáveis. Então, assim, a gente sabia quem, os departamentos, entendia a questão da relação do líder com o subordinado. Hoje, a gente tem um desenho muito mais orgânico, muito mais flexível. Às vezes, a gente não sabe nem aonde que está o funcionário hoje, né, porque os funcionários hoje, muitas das vezes, não estão dentro da empresa, estão fora da organização, estão em outros países, né, então quem é esse profissional que está dentro da minha organização? Então, como as organizações, elas mudaram para um desenho mais orgânico, elas também mudaram a sua forma de contratação por causa desse novo desenho mais orgânico. Ah, professora, mas ainda existem organizações com um desenho mecanicista? Sim, existe, mas a gente consegue ver que está tendo essa mudança muito forte das organizações numa visão mais orgânica. Vou continuar falando aí das organizações para a gente poder entender o seguinte: o que foram essas mudanças organizacionais? A gente tem a era da industrialização clássica, que é de 1900 a 1950, aonde essa era, ela via o homem como máquina, né? O homem era uma extensão das máquinas. Então, a gente falava daquela pessoa que era mão de obra para a organização. Depois de 1950 a 1990, a gente tem uma mudança, que é a era neoclássica. Quem ajuda a mudar a era neoclássica? É a Segunda Guerra Mundial, que vai sensibilizar a população e vai começar, e essa sensibilização do homem, que vai passar aí pela psicologia, antropologia, sociologia, né, a engenharia, vai se transformar e aí vai surgir a administração. E a administração, ela não vai pensar apenas nas questões estruturais da empresa, mas também no homem. Mas ainda é um engatinhar, né, desse pensar no homem. É o momento de se falar sobre pessoas como recursos humanos. Depois a gente tem a era da informação, 1990, Bill Gates, Steve Jobs, que eles vão aí transformar com a questão dos computadores de mesa, as organizações mudam, a globalização ela se torna muito maior, né? Porque globalização sempre existiu, mas a era da informação, ela traz à tona a globalização, as empresas passam a estar em todos os lugares, as pessoas que trabalham nas empresas também, e a gente passa a ter uma gestão de pessoas, vendo as pessoas como parceiras da organização. Quando a gente muda tudo isso aí, a gente passa a ter, deixa eu mudar aqui meu slide, uma era nova, que a gente não sabe se a gente está na era da informação, na era do conhecimento, porque vai dizer o seguinte: conhecimento tem em todos os lugares, né? Então, eu preciso que as pessoas tenham informação, que elas saibam, que elas conheçam. E se elas não conhecem, elas têm que saber buscar, têm que ter atitude para saber buscar essa informação. A gente tem um chat GPT aí que está mostrando, né, a informação em tudo quanto é lugar. O chat GPT mostrando que a informação está acessível para todos nós. Mas, quando a gente fala, se pergunta às pessoas, ó, você tem esse conhecimento? As pessoas não têm o conhecimento ou não sabem buscar o conhecimento. Então, vou mostrar aqui como que teve essa transformação para mostrar que a gente tem aí uma organização mais orgânica, né? Sai da mecanicista e passa para mais orgânico. Então, vamos lá. Quando a gente fala do conjunto de dados sistematizados, a gente tem a informação. Quem tem informação tem conhecimento. Só que conhecimento em si só não adianta. É preciso que essa pessoa tenha competências. E o que são as competências? As competências são um conjunto de conhecimento, de habilidades e de atitudes. Conhecimentos, habilidades e atitudes também não adianta. É preciso que essa pessoa, com as competências, traga
resultados positivos para a organização. Trazendo resultados positivos para a organização, essa pessoa passa a ser criativa e inovadora. E pessoas criativas e inovadoras não são custos para a organização, como diz a contabilidade. Pessoas criativas e inovadoras são pessoas que são capital intelectual. Entendeu? Então, assim, talvez estão vendo como é que há essa transformação e porque o mercado ele anda mudando, o mercado fala muito sobre as competências e é importante a gente entender sobre as competências. Então, vou falar aqui o que o mercado está exigindo hoje, né? O mercado ele exige hoje conhecimento. O que que é conhecimento? É saber, é o domínio do conhecimento, é o saber. Esse saber vem da onde? Da escolaridade, da sua leitura. Então, há necessidade de ler. Então, quando o Ramon ele fala assim, olha, vocês estão lendo lá o conteúdo, tem que ler, gente. Tem que, pessoal que é do EAD aí, ó, tem que ler o conteúdo para poder entender e fazer uma boa prova. Ah, mas professora, por causa da nota? Não é por causa da nota, é porque o mercado exige que você tenha conhecimento. Então, muitas empresas hoje elas estão fazendo provas para saber se aquela pessoa ela está saindo da graduação, né, com o conhecimento. E aí tem as habilidades aqui. O que são as habilidades? Habilidade é saber fazer. Então, a habilidade, você precisa ir fazer um estágio, precisa estar buscando esse estágio, ou precisa estar lá na empresa onde você trabalha, olhando para aquilo que você faz e tendo esse entendimento aí daquilo que você está fazendo. Tá? Então, o saber fazer. E a gente tem a atitude. O que é a atitude? É o fazer acontecer, é o querer fazer. Porque às vezes tem gente que tem conhecimento, tem habilidade e não quer fazer. Então, a pessoa precisa querer fazer, é a atitude. E aí a gente tem os resultados, que vai ser o somatório do conhecimento, habilidades e atitude, efetivamente, né? Fazer com resultado, trazer resultados para as organizações, tá? Então, vamos continuar esse ping-pong aí, porque é muita coisa. Vamos lá. E aí a gente tem o capital intelectual. Quem é o capital intelectual? É aquela pessoa que ajuda a organização a alcançar os seus objetivos, realizar a missão da organização, proporcionar competitividade para a organização, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, administrar e impulsionar as mudanças, manter políticas éticas e comportamentos socialmente responsáveis. Esse é o tema de hoje. Hoje só se fala sobre a questão ética, desse comportamento socialmente responsável das organizações, colaborar para ser o melhor ser a melhor empresa e a melhor equipe. Então, esse é o capital intelectual, ou seja, não é a pessoa apenas que traz custo para a empresa, né? Porque quando a gente olha, eu vi que tem gente aqui da contabilidade, né? Na contabilidade a gente aprende isso, né? Eu estudei contabilidade, a gente aprende isso. A gente aprende que a pessoa, os funcionários são custos para a organização. Então, vamos lá, continuando. E aí, hoje também se fala muito sobre soft skills e hard skills, né? Que faz parte aí do capital intelectual. O que que é o soft skills? Né? Ou é aquilo que não colocamos no currículo. Então, como é que eu consigo entender os soft skills das pessoas? Quando eu faço uma dinâmica, quando eu vou lá na entrevista e faço as perguntas. E tem também as aptidões mentais e emocionais, que faz parte aí dos soft skills, e ele é facilmente qualificável. Eu consigo qualificar os soft skills de uma pessoa, né? Que são essas emoções, essa forma de tratar o outro que a gente consegue identificar. O hard skills, né, é aquilo que a gente já coloca no currículo. O que que a gente coloca no currículo? As aptidões técnicas, certificações, qualificações, e isso é facilmente quantificável, porque a gente vê através dos certificados que aquela pessoa traz. Tá? Então, a gente deu assim, uma alavanca, né, uma olhadinha aí sobre essa questão eh, do capital intelectual, daquilo que o mercado ele vem exigindo aí das pessoas. Vamos lá, então. Vocês estão conseguindo ver bem? Estou vendo uma pessoa que falou para tirar alguma coisa, não sei se tem alguma mensagem. O professor fala muito, eu estou aqui falando direto. Tem não, professora, tá tudo certo. Tá tudo certo? Então, vamos dar continuidade. Obrigada, amor. Então,
vamos falar do como é que a gente tem que se planejar para isso. Então, vamos lá. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. O que é que você quer para a sua vida em relação à sua profissão? Eu sempre falo isso para as pessoas. Se apaixone pela sua profissão. Se apaixone pela sua profissão, porque quando você se apaixona pela sua profissão, fica muito mais fácil, sabe? Você estudar. Você vai começar a gostar daquilo que você está estudando, você vai gostar você vai começar a buscar mais informações sobre a sua profissão. Então, se apaixone pela sua profissão. E aí você consegue sair dessa zona de conforto, tá? Qual é o meu propósito? O que que é que você quer em relação à sua profissão? Reflita sobre o seu estado atual. Então, aonde que você está e aonde você deseja chegar? Qual a sua ocupação atual, né? Está feliz ou satisfeito com a sua ocupação atual? Então, vamos lá, vamos se qualificar em relação a ela. Defina o seu estado desejado, né? Você já parou para pensar o que você deseja ser profissionalmente daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos? O que que você deseja, né, em relação à sua profissão? Só mudar um negocinho aqui rapidinho, vou aumentar minha tela. Foi. Então, o que que você deseja aí da sua profissão daqui a alguns anos, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu, por exemplo, eu falei assim, gente, quando eu terminar meu ensino médio, eu vou fazer uma graduação. Aí eu demorei 7 anos para fazer uma graduação depois que eu fiz o ensino médio, porque eu comecei a trabalhar, eu era muito pobre, mas muito pobre mesmo. E aí eu comecei a trabalhar primeiro para poder conseguir crescer numa empresa. Aí eu fazia uns cursinhos, né, por fora, para poder crescer na empresa, e aí eu consegui pagar a minha graduação. E aí eu consegui. E aí eu ficava assim, gente, e agora o que que eu quero, né, em relação a essa graduação que eu fiz? E aí eu tive aquele pensamento seguinte, gente, eu amo fábrica, que eu trabalhei em chão de fábrica, eu amo fábrica e vou me dedicar às organizações, ao chão de fábrica, que é aquilo que eu gosto. E eu comecei a me qualificar, aí eu fiz a graduação, que era importante, aí eu fiz administração, né, eu sou formada em administração. Aí eu falei assim, não, vou fazer administração, fiz administração, como eu trabalhava em chão de fábrica, eu falei assim, peraí, administração, vou fazer administração da qualidade. Aí eu fiz uma pós-graduação em administração da qualidade e eu comecei a fazer vários cursos relacionados à minha profissão. Por quê? Porque aí depois, né, eu ia conseguir crescer dentro da organização. Então, eu sempre pensava assim, gente, eu vou crescer. Até que eu cheguei um dia, fui trabalhar numa empresa, e aí eu comecei a trabalhar com o dono da empresa. Aí ele falou, uma vez ele falou para mim assim, Mério, o que que você deseja agora que você já está trabalhando comigo aqui na parte da diretoria da empresa? Aí eu falei para ele assim, agora eu desejo sair dessa empresa e ir para uma outra empresa para crescer dentro dessa outra empresa. Então, são os nossos desejos, a gente tem que saber o que que a gente quer. Valide o seu estado desejado. Então, por que valerá a pena alcançar tal objetivo? Por que isso é importante para você? Trace metas, mapeie o que você precisa aprender, adquirir para mudar, para você poder chegar lá. Invista no autoconhecimento, no conhecimento do mercado e estipule prazos para cumprir essas metas. Então, olha só, a gente tem esse planejamento, né? Essas perguntas aí que a gente precisa fazer. Tem uma forma muito legal, busquem depois na internet, depois que acabar essa live aqui, busquem na internet como fazer, né? Eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida aqui, mas busque aí como fazer a análise SWOT pessoal, né? Então, as organizações fazem análise SWOT, faça análise SWOT sua. Olha, procura aí, interno é aquilo que é seu. O que que é seu? Suas forças e suas fraquezas. Quais são suas forças e quais são suas fraquezas? E analise o ambiente externo. Quais são aí as oportunidades e ameaças dentro do ambiente externo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? De uma análise SWOT pessoal, que é você analisar o seguinte, a análise SWOT também é chamada de FOFA, tá, gente? Que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, vamos lá. Então, quais são os aspectos aí positivos em relação a você, né? Você pode analisar, qual o aspecto positivo que eu tenho? Ah, eu tenho uma graduação. Opa, tem mais coisas? Tem. Ah, eu tenho um bom relacionamento interpessoal. Opa, coloca também. O que mais você tem? Ah, eu tenho alguns cursos de qualificação que eu fiz. Coloca lá também. Então, vai colocando. E aí, porque aqui eu só coloquei um ponto, né, graduação, mas você vai colocando tudo que você tem de positivo. Depois você vai lá e coloca as suas fraquezas. O que que você
tem que é uma fraqueza. Então você vai colocando lá suas fraquezas. Ah, eu tenho uma fraqueza que eu falo demais. Eu tenho, né? Vocês já perceberam que eu tenho essa fraqueza, eu falo demais, falo pra caramba. Então eu tenho uma fraqueza, eu falo demais, né? Tenho outra fraqueza, eu não consigo aprender uma segunda língua. Gente, isso também é comigo, tá? Eu não consigo, já fiz vários cursos, não consigo aprender uma segunda língua. Isso é uma fraqueza? É. Mas aí eu tenho que analisar essa minha análise SWOT. Eu vou explicar mais um pouco. E aí, você começa depois a analisar o ambiente externo. Quais são as oportunidades que você tem no ambiente externo? Opa, se eu fiz um curso de logística, eu percebi que está crescendo aí a questão da logística internacional. Isso pode ser importante para mim. Então, eu também tenho uma outra ameaça. Qual é a outra uma ameaça que eu, quer dizer, eu tenho uma oportunidade, agora eu tenho uma ameaça. Qual é a ameaça que eu tenho? A competição agressiva. Então, tem muita gente aí se formando em técnico em logística, e eu tenho essa ameaça aí que são esses meus concorrentes, né? E aí eu vou começar a analisar minha SWOT. Opa, espera, essa força aqui, ela pode me ajudar em quê nessa oportunidade? Essa fraqueza aqui, ela pode me atrapalhar em quê, né, nas oportunidades que eu tenho, ou piorar uma ameaça. E aí eu vou começando a analisar o que eu preciso fazer, né? Por exemplo, se eu não consigo aprender uma segunda língua, será que tem uma outra técnica? Será que tem uma outra forma? Será que aquilo que eu estou fazendo que não está dando certo? Então, eu começo a analisar aquilo que eu tenho que tratar e aquilo que eu tenho que ver lá como uma ameaça e tentar me destacar. Eu, por exemplo, né, eu tinha uma ameaça que eu falei assim, gente, todo mundo se forma em administração. Gente, todo mundo se forma em administração, eu tenho que me destacar. Aí, na época, eu fiz um curso para ser analista de assuntos regulatórios, que é tratar com Anvisa, IBAMA, INEA. E aí eu fiz um curso para poder tratar, que hoje a gente chama, né, o pessoal tem até um outro nome, acho que é compliance, que acho que é o nome, mudou agora, né, o nome dessa profissão, mas eu fiz isso por quê? Para me destacar da ameaça que eu tinha. Qual era a ameaça? Muita gente se formando aí em administração. Então, é isso que você tem que fazer. Uma outra coisa também, tá, gente? Não tenha medo da questão de quantidade de profissionais no mercado, não. Porque se você for o melhor, se você se destacar como o melhor, vai dar tudo certo. O SWOT, elas são siglas em inglês, tá? E aí, depois dá uma olhadinha na internet, como eu falei, sou péssima em inglês numa segunda língua, dá uma olhadinha na internet lá, quais são as siglas em inglês, mas no português, a gente diz que é FOFA, né? Análise da FOFA, que é forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Então, vamos lá. Aí, quando a gente faz tudo isso, a gente precisa fazer um marketing pessoal. Então, vamos fazer o nosso marketing pessoal. Quem é você no mercado? Você já fez uma pesquisa sobre isso? Gente, assim, quem tem um nome diferente, né? Tem um nome aí muito diferente, começa a colocar aí, assim, seu nome no Google. Mas coloca entre aspas, tá? Coloca seu nome completo no Google entre aspas e vê o que aparece, né, sobre o seu nome. Isso é importante. Então, assim, crie blogs, né? Eu tenho uma época que eu criava blog, eu participava de lives, eu fazia várias coisas. Por quê? Para que as pessoas fossem me pesquisar na internet e me encontrassem. Depois pesquisem aí, tá, gente? Vê se vai aparecer algum processo, mas pesquisa meu nome aí, coloca aí, Rosemary da Silva Paixão, coloca entre aspas, vê se meu nome vai aparecer. Ou coloca lá, Mary Paixão, no Google, entre aspas, e vê se meu nome vai aparecer. Se aparecer, opa, significa que eu estou bem aí no mercado. Se não aparecer tanto, significa, opa, obrigada. E teve uma pessoa que colocou aí, tá? Né? As questões relacionadas às siglas em inglês da análise SWOT. Muito obrigada pela sua ajuda. Então, vamos lá. Isso é parceria, tá vendo? Isso é importante quando a gente vai falar de dinâmica e a gente vai falar que isso é importante. Então, vamos lá. Então, faça o seu marketing pessoal, né? E analise aí quais são as suas atitudes, as coerências em relação ao quem você diz que você é e aquilo que está lá escrito, na internet, no seu currículo. Faça tudo com muito respeito, respeite as pessoas, respeite as questões relacionadas à diversidade, que o nosso planeta é um planeta diverso, com várias pessoas, né, diferentes. A gente tem que ter esse respeito, respeito pela natureza, respeito pela sociedade.
postura, não, então você tem que ter aí uma postura que vai ser uma postura que vai se adequar às questões relacionadas ao mercado, confiança, empatia, a sua imagem é muito importante e as suas atitudes também. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a imagem, tá, gente? Para que a gente não se confunda aí, que acho que tudo tem, você tem que usar terno e gravata, não se pode usar tatuagem. Isso vai depender aí do mercado, vai depender da profissão que você está escolhendo. E hoje, como eu falei, hoje o mercado ele também está muito diferente. Ele entendeu a questão da diversidade do planeta, que as pessoas são diferentes. E aí também eles estão respeitando, as organizações também passaram a respeitar mais as pessoas, né. A gente ainda tem ainda algumas que estão aprendendo, mas a gente está tendo esse respeito. Então, crie uma marca pessoal, né, é o que as pessoas veem como nossa identidade. Qual é a sua marca? Me perguntaram agora, né, qual era o meu nome, eu falei assim: "Ó, meu nome é Rosemary da Silva Paixão", mas se você perguntar: "Qual é a minha marca?", eu vou dizer: "Minha marca é Mary Paixão". E essa marca Mary Paixão, né, eu tenho o maior cuidado com ela, para que aí não dê, né, as pessoas não venham dizer assim: "Olha, a Mary Paixão ela não tem compromisso, olha, ela não tem respeito". Então eu tenho o maior carinho por essa minha marca que eu vou criando, né. E para que serve essa marca? Em relação ao mercado de trabalho, né, eu crio essa marca por causa do mercado de trabalho. E a sua marca revela quem nós somos, né, o que oferecemos e o que valorizamos. Então tem que ter uma boa apresentação, tem que agir, tem que ter ação e tem que ter comunicação. E essa marca pessoal para que que serve? Para tornar você mais bem visto, empregável, promovível e interessante para o mercado de trabalho. Então, o que as pessoas pensam de mim quando falam o meu nome, né? Eu falei sobre isso. O que que as pessoas pensam de você quando falam o seu nome? Busca aí na internet quem você é, vê se você aparece. Se você não aparece, isso é um problema muito sério, né? Tem que tentar buscar aí ter uma marca boa, está aparecendo nas redes sociais, demonstrando aí o seu trabalho, o seu empenho. Então vamos lá aí. Então, o que que você gostaria que as pessoas pensassem de você? Isso também é muito importante, tá? Isso é para a gente poder refletir. E aí vamos falar das mídias sociais, porque são as mídias sociais que fazem aí a gente alavancar a nossa marca. Então, as mídias sociais, você tem que ter visibilidade, mas visibilidade com coerência, tá? Então, cautela e responsabilidade podem fazer delas importantíssimas aliadas e no gerenciamento da sua carreira. Então, a gente tem aí o LinkedIn é uma ferramenta importante para o gerenciamento de carreira. Cuidado, eu falo uma coisa que eu sei que alguns aqui vão ficar um pouco chateados, mas é a mais pura realidade. Eu não adiciono qualquer um no meu LinkedIn. Se qualquer uma pessoa que quiser me adicionar, né, ou quiser aí ser meu amigo no Facebook, no Instagram, esteja à vontade, eu vou lá e vou te adicionar. Mas quando você fala assim: "Ah, me adiciona lá no LinkedIn", eu só adiciono no LinkedIn aquelas pessoas que estão relacionadas com a minha profissão, com a minha carreira, tá? Porque são essas pessoas que vão me ajudar. Se a gente tem outras pessoas ali, a gente enche o LinkedIn e vem várias informações que não são informações pertinentes ali para a sua carreira. Então, tenha cuidado com o LinkedIn, não aceita qualquer um. Analise ali quem são aquelas pessoas, se são pessoas que vão te ajudar na sua carreira. Redes sociais aí, para amigos, a gente já tem outros, né? A gente tem o Facebook, tem o Instagram que a gente pode estar utilizando. Então, vamos lá. Então, o contrário pode ser um desastre. Então, se você não souber gerenciar suas redes sociais, você pode aí criar um desastre aí para a sua carreira. Então, vamos lá. Isso vai ajudar o quê? Ajuda na questão do networking, né, que é a capacidade aí da gente estabelecer uma rede de contato com outras pessoas. Então você precisa fazer aí o network, tanto na relação das suas redes sociais, como também fisicamente, tá, gente? Depois da pandemia, a gente voltou aí ter eventos, ter congressos, então participe aí de eventos, de congressos na faculdade, participe aí dos eventos que acontecem na faculdade. Não, cuidado com aquilo que você fala com seu colega, tá? Não chega lá para o teu colega e fala assim: "Ah, eu detesto segunda-feira. Ah, eu detesto estudar. Ah, eu detesto", não fica falando essas coisas não, porque eu já vi muitos, alunos perderem oportunidade dentro da faculdade, porque, começaram a falar coisas que não deviam. Por exemplo, eu dei aula para um aluno
que esse aluno ele trabalhava no RH de uma grande empresa. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: professora, está tendo uma vaga lá na empresa e eu gostaria que a senhora escolhesse um aluno para poder ir lá fazer uma entrevista. Aí eu falei assim: ah, por que que você não faz o seguinte? Vai lá no quadro, vou te dar o piloto aqui, você vai lá no quadro e você coloca lá o seu e-mail ou e-mail da empresa para que eles entrem em contato com você, para que você possa, né, levar os seus colegas para essa entrevista. Aí ele falou assim: não, professora, tá louca, não vou fazer isso não. Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: olha para minha turma, a maioria fica reclamando. Reclama do trabalho, reclama da faculdade, reclama de não sei de quê, reclama, reclama, reclama. Não, eu quero que a senhora analise aqueles, né, que são os mais dedicados para eu poder eh, indicar lá para a entrevista. Então, olha só, o seu colega que está ali do teu lado, que está ouvindo o que você está falando, né, cuidado com o que você diz para ele. Tem aluno que fala assim: ah, eu detesto o EAD. Eu detesto uma aula online. Aí fala isso com um colega. Aí o colega tem uma oportunidade para que você possa trabalhar remotamente em uma empresa, numa grande empresa, ou você perdendo a oportunidade. Então, cria esse network, cuidado aí com aquilo que você fala, tá bom? Então vamos lá. Então, o seu mix de marketing. Então, você pode aí dizer que é um produto que atende algumas necessidades, né? Porque a gente presta serviço aí atendendo essas necessidades do mercado, né? Que você pode dizer que você faz promoção das suas qualidades. Então, você promove as suas qualidades quando a gente fala aí, né, das redes sociais, no network. Você pode dizer que tem um bom valor, um bom preço no mercado, né? O Valdejo do Vinho vai fazer a pergunta que é o seguinte: quanto que você vale no mercado? Você tem que entender quanto você vale no mercado. Como é que a gente sabe quanto a gente vale, quanto que a gente está valendo no mercado? Quando a gente envia o currículo e esse currículo ele está lá com a pretensão salarial. Se ninguém te chamou, você está caro para o mercado, né? Então, assim, ou você está botando lá um valor e que você não tem as qualificações necessárias para ganhar um salário daquele. Então, analise aí o seu valor no mercado. Então, você pode dizer que você tem um ponto fácil de localização. É você dizer o seguinte: como que eu faço para poder me locomover da minha casa até meu trabalho? Eu tenho facilidade para isso, né? E se eu não tenho essa facilidade, será que vale a pena eu trabalhar de repente como no online, né? Então, assim, home office. Cara, deixa eu ver aqui. É, prevenção. Eu posso disponibilizar esse material em PDF sim, tá? Depois a gente for ver aqui com o menino aqui, né, que está me auxiliando, mas eu posso disponibilizar sim, tá bom? Então vamos lá. E aí, como montar o seu currículo? Então vamos lá, gente. Olha só, a gente está começando a mostrar, eu mostrei para vocês a transformação do mercado. O mercado está exigindo pessoas competentes, pessoas que busquem o conhecimento, mas a gente precisa aí aparecer, demonstrar. Isso seria interessante se a gente aí tivesse um bom currículo. Hoje, muitas empresas elas têm esse currículo automatizado, né? Lá através do sistema delas. Mas muitas das vezes a gente tem que inventar, a gente tem que mandar esse currículo ainda por e-mail. E aí, como que a gente faz isso? Então, vamos lá falar sobre algumas técnicas num currículo atraente. Então, manter o currículo atualizado é muito importante, tá? Então, a gente tem passos aí essenciais para que a gente possa manter esse currículo atualizado. Um currículo atraente, ele é bem estruturado, limpo, né, gente? Assim, no máximo, uma página. Se você conseguir botar tudo em uma página, show de bola. Eu já estou quase me aposentando, já trabalhei já em 14 empresas, então eu reduzo bastante, né? Fiz vários, hoje eu faço doutorado, então assim, eu fiz mestrado, então o meu currículo, se bobear, ele sai aí mais de 5 páginas. Eu tento reduzir tudo isso aí, no máximo 2 páginas, mas se você fizer uma página, tá muito bom. Então, aparência é tudo, tá? Então, você tem que ter uma boa aparência esse currículo tem que ter uma boa aparência. Você tem que ser discreto, tá? Em relação ao currículo. Tem coisas que a gente não precisa dizer. Opte pela objetividade. Cuidado com a superficialidade. Tem gente muito superficial no currículo, né? Tem coisas importantes que você deveria colocar, às vezes você não coloca, e tem coisas que não é importante, você acaba colocando. Então, a gente tem que priorizar aí informações pessoais também ao longo do cabeçalho. Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco, tá?
Mas antes aí de você fazer o seu currículo, pesquise a empresa. Não pode panfletar currículo. Tem gente que panfleta currículo. Não panfleta currículo. Qual é a empresa que você está mandando o teu currículo? Busca lá a missão, a visão, os valores daquela empresa e faz um currículo para aquela empresa. Tá? Mas professora, eu copiei de uma outra que eu mandei porque se adequa. Se ele se adequar àquela empresa ali, show de bola. Mas se não, faça um currículo para cada empresa ao qual você está aí almejando, tá? Então, responsabilidade, comprometimento e o sonho de trabalhar na empresa são essenciais características valorizadas pelo recrutador, tá? Então, o que as empresas querem contratar? Aquela pessoa que tem um sonho de trabalhar lá, tá? Não aquela pessoa assim, eu estou necessitando de dinheiro, né? Uma empresa não é um local filantrópico para ficar ajudando ninguém. Ela está ali para crescer. Então, ela quer crescer até junto com a pessoa. A pessoa tem que ter o sonho de estar ali para crescer junto, tá bom? Então, o currículo é o cartão de visita, então tem que fazer uma boa propaganda de você para que a empresa venha se interessar, tá bom? E aí, eu vou pular para o outro aqui, porque o outro também vai falar sobre isso, tá? A gente acaba até repetindo. E deixa eu falar uma coisa, quando eu disse o seguinte, quando a gente tem aí, tem que fazer um currículo bem enxuto, né, isso é por quê? Porque o recrutador, ele gasta menos de 1 minuto olhando o nosso currículo. Então, a gente tem que colocar coisas assim, palavras-chave, coisas-chave relacionadas, né, àquilo que a gente deseja. Então, vamos lá. O que a gente não precisa informar no currículo, tá? Número de documentos pessoais, só se for solicitado. Não é solicitado, não coloque. Data de nascimento, eu vou falar sobre essa questão, tá? Data de nascimento é uma coisa meio complicada, porque o recrutador, ele só gasta 1 minuto, menos de 1 minuto para olhar teu currículo. Se ele tiver que analisar, fazer conta quantos anos você tem, é complicado. Então, é interessante colocar a sua idade, tá? Fotografia não é interessante colocar, carta de apresentação, não, só se a empresa pedir, autoavaliação, não coloque, eu sou isso, eu sou aquilo, porque isso tudo é avaliado dentro da entrevista. Então tem gente que fala assim, eu sou muito criativo. Na entrevista, na dinâmica, vai ser analisado isso. Número de filhos não é interessante, pode atrapalhar, porque um exemplo, tem empresas que quando você fala assim, eu tenho um filho, de repente, para aquela empresa é até interessante, porque ela vai achar que você vai ter mais responsabilidade, porque você tem ali uma criança para criar. Mas tem outras empresas que podem achar que aquela criança pode atrapalhar. Então, não coloca no currículo. Na hora que você chegar na entrevista, que você tiver, que a pessoa fizer essa pergunta, aí você diz: olha, eu tenho um filho, mas esse filho não me atrapalha, porque ele fica com fulano, fica com Bertrano, entendeu? Então, assim, tem que saber fazer esse jogo. No currículo, como o currículo, ele é aquele cartão de visita, e ele pode atrapalhar nesse momento que você coloca lá a quantidade de filhos, se de repente você não sabe qual é a estratégia da empresa. Então, ações descritas na terceira pessoa também não é legal, como desenvolveu, fez, colaborou. Eu gosto de colocar assim no gerúndio, né? Fazendo, realizando. Então, no gerúndio fica bem legal aí esses verbos. Então, não informar. Viagem de passeios, tem que ter cuidado. Viagem de passeio, você fala de repente, no momento da entrevista, se você entender que aquela viagem é importante para aquele cargo que você vai ocupar, tá? Então, já teve um caso de uma vez que a pessoa perguntou se a menina falava, como é que é? Não, perguntou a menina sobre a questão de se ela já trabalhou fora. Aí ela foi e falou assim: não, eu nunca trabalhei fora do país, mas eu já viajei para a França. E aí falou lá sobre a viagem da França, e isso foi importante ali para o currículo dela, tá? Tabelas com dados não coloca, textos extensos, vocabulário difícil. Tem gente que coloca os vocabulários difíceis, não tem necessidade. Opiniões pessoais sobre determinada empresa não coloca, né? E nem estado civil, porque também é a mesma situação né, que a gente vai ter aí sobre os filhos. Se você bota estado civil, eu sou casado. Pode ser que a empresa ache que você é responsável por ser casado. E tem empresa que pode achar que você vai ficar preso ao seu casamento e, de repente, não pode viajar. Deixa isso aí para no momento da entrevista. Então, vamos aqui mostrar o exemplo, tá, que eu tenho. Então, tem aqui ó, o exemplo do Valdemar, tá vendo? Olha aqui, ó, colocou a idade.
Tem aluno que fala assim para mim: "Professora, olha só, eu só tenho 18 anos, eu estou com medo de botar 18 anos e a empresa não me aceitar". Aí eu falo assim: "Então, como estratégia, coloca a data de nascimento, né, para a pessoa não ter tempo de te chamar e lá você demonstra que você é responsável". Porque pode acontecer que a empresa, pela questão, né, pela ignorância da organização, achar ali que você tem 18 anos e de repente, você é muito novo, tá. Então isso depende aí das suas estratégias. Tudo isso aqui em relação a currículo é uma estratégia, tá, gente, então depende aí da gente. Coloca lá endereço, o CEP, né, o bairro, o município, coloca lá RJ, São Paulo, SP, coloca direitinho lá, seu telefone, seu e-mail. E outra coisa, você dirige, coloca lá, né, a sua habilitação e a classe da sua habilitação. Nos objetivos, né, qual é o meu objetivo? Assistente administrativo. Então coloca assistente administrativo. Você quer colocar o setor? Pode colocar o setor também. Assistente administrativo do Departamento de Recursos Humanos. Aí cuidado com tudo que você vai escrever dentro do teu currículo, porque esse currículo ele tem que estar de acordo com o Departamento de Recursos Humanos. Ah, assistente administrativo do Departamento de Logística, se você colocar. Então cuidado aí que você tem que olhar para o teu currículo e ver se ele está atrativo para o departamento de logística. Então, competências profissionais. Opa, voltei. Competências profissionais é um resumo aí que você vai colocar, tá? De todas as competências que você tem. Professora, eu nunca trabalhei de carteira assinada, mas eu trabalhei no mercadinho. Coloca que você trabalhou no mercadinho. Ah, mas professora, eu nunca trabalhei em nada. Não tem nenhumas competências profissionais? Também você não coloca. Mas qual é o importante para quem nunca trabalhou, mas está fazendo graduação? Todo o trabalho que você fizer na sua graduação, você coloca no teu currículo também, tá? Então, se teve alguma prática dentro do seu curso, você coloca lá no teu currículo, né, participando, de projetos dentro da universidade relacionados a isso, isso e isso, ao qual eu fiz isso, isso e isso, né, trabalhei com grupo, isso é importante, porque demonstra para a empresa que mesmo que você nunca tenha trabalhado no mercado de trabalho, né, esteja ou se empregou no mercado de trabalho, você tem aí, essas habilidades que você adquiriu dentro da universidade, que também são muito importantes, tá. Então vamos lá. Eh Formação acadêmica, então coloca lá, graduação em administração na universidade. O que que você está fazendo? Cursando. Não fala o período, só se você estiver nos últimos períodos. Você está no último período, aí você fala, né, quarto período para aqueles que são tecnólogos, último período, para aqueles que são bacharéis ou licenciatura, né, por exemplo, oitavo período, né, encerrando, finalizando a universidade. Se você está lá no início, coloca cursando. Lá na sua entrevista, você fala lá qual é o período que você está, tá? Ensino médio. Se quiser colocar, coloca, mas não tem necessidade. Gente, ensino fundamental não coloca, tá? E o ensino médio, se for numa escola aí renomada, coloca que é importante, tá? Então vamos lá. Experiência profissional. Aí, se você trabalhou, você vai colocar, né, a última empresa. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Valdemar, que ele trabalha lá na empresa Dermo Cosmetics, né, de 2012 a atual. Então, ele trabalha até hoje. Então, ele trabalhou na Marcel Dalbert, de 2009 a 2012. Então, ele trabalhou aqui também numa outra empresa, de 2000. Então, a gente vai aí em ordem decrescente, tá? Ah, professora, olha só, a questão do tempo, eu prefiro colocar o ano. Por quê? Tá? Porque vamos dizer que aqui, olha, em 2008 e 2009, você trabalhou, né, começou a trabalhar lá em dezembro de 2008 e saiu em fevereiro de 2009. Então você ficou lá pouquíssimos meses. Então, para não mostrar que você ficou poucos meses, você bota aqui, ó, 2008 a 2009. Pronto. Eu não sei se você ficou um ano, eu não sei se você ficou meses. Isso você informa no momento da sua entrevista. Tá vendo como é que isso aí são estratégias, né, que a gente pode ter aí para a gente tá mentindo? Não tá mentindo, não pode mentir no currículo, tá, gente? Não está mentindo, mas aí você tá,
auxiliando aí nessa questão da facilidade aí do seu currículo ser, aceito. Então, conhecimentos de informática, por exemplo, não importa o curso que você fez, tá? Ou você sabe ou você não sabe. Então, no conhecimento informático, é importante você colocar o seu nível de conhecimento. Então, sistema operacional Windows, qual o seu nível de conhecimento? Avançado. Sistema operacional Linux, é intermediário. Softwares de gestão, de ERP, Nasajon, DataSul, eu tenho um conhecimento intermediário. Então, eu tenho conhecimento básico. É isso que você tem que fazer. Colocar aonde você fez não interessa. Ou você sabe ou não sabe. É como a língua, é como a segunda língua. Não me importa se você fez o inglês na mais renomada escola de inglês, não me interessa. O que me interessa é, você fala ou não fala, escreve ou não escreve, tá? Então, isso que é importante. E aí você também no inglês você vai colocar essa questão, ou numa outra língua você vai colocar essa questão do seu nível de conhecimento. Tá? Então, vamos lá, cursos, palestras e eventos, é importantíssimo. Outra coisa, eu só estou fazendo graduação. Eu só estou fazendo graduação. Não, olha só, está fazendo graduação, mas tem que fazer cursos, tá bom? Porque o mercado, ele vai dizer para você assim, ué, você só faz graduação? Você vai ficar pé da vida, porque a graduação já toma todo o seu tempo, não é isso? Mas vai ter um entrevistador que vai falar para você assim, ué, você só faz graduação? Você não faz outra coisa? Então, cursos, palestras e eventos, cursos que você faz, você coloca tudo aqui, tá? Nessa parte aqui, de cursos, palestras e eventos. E aí, a gente, depois que fez tudo isso, a gente precisa se preparar para a entrevista. Como é que a gente faz para se preparar para a entrevista, tá? Então, é importante a gente ter autoconfiança nessa entrevista. Mas a gente também deve estar preocupado aí com o look. Qual é a roupa que eu vou? Então, a gente tem umas situações, né? Eu vou mostrar aqui algumas situações engraçadas aqui, de questão de roupa, e que as pessoas vão, né? Esse aqui que eu botei o xizinho aqui da menina aqui, né? Que tá com os seios de fora. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma aula, a menina chegou atrasada na minha aula, eu falei para ela assim, para onde? Ué, por que que você chegou atrasada? Ela falou assim, professora, porque eu estava numa entrevista. Aí eu olhei, gente, tava ela com os seios praticamente de fora, e eu fiquei olhando assim, aí eu falei para ela, você foi com essa roupa? Aí ela falou assim: "Fui, qual o problema?" Aí eu falei assim: "Não, porque assim, tá muito, vocês estão muito de fora". Aí ela foi e falou assim: "Você acredita que o entrevistador falou a mesma coisa para mim?" Aí eu falei assim, e ela fazia, olha gente, ela fazia o curso de recursos humanos, e eu o tempo todo falando na sala de aula. A gente tem que entender que nós temos papéis na sociedade. Então, se eu tenho papéis na sociedade, eu tenho que saber onde eu vou, como eu tenho que me comportar. Por exemplo, eu não vou num domingo para a praia, vou colocar terno e gravata e vou pular no mar. Assim como eu não vou botar uma roupa de praia e vou para uma igreja ou para qualquer outro templo, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou colocar uma roupa decente. Por quê? Porque eu tenho consciência em relação dos papéis que eu tenho na sociedade. Então, a gente tem que ter cuidado isso aí com a questão da roupa, tá? Então, imagem, a gente tem que pensar aí, né, no guarda-roupa, no cabelo, na unha, na postura que a gente tem, no olhar que a gente vai ter aí na hora de, né, de falar. Cuidado aí com a questão dos olhares da gente, a voz, a entonação, a expressão oral, cuidado com as gírias, né? Eu, por exemplo, falo muita gíria, eu tento aqui, quando eu vou para minhas aulas, eu tento me controlar, e isso é muito importante, tá? Aperto de mão forte, seguro, tatuagem piercing. Tatuagem piercing, a gente tem que analisar a, a, a empresa, né? Olhar para a empresa e ver o que que aquela empresa ali pensa em relação à tatuagem piercing. Por exemplo, eu não posso condenar eu tenho uma amiga que ela anda, desde quando eu conheço ela por gente, ela só anda de preto, e quando ela fez 16 anos, ela fez tatuagem no corpo dela todo, quando ela chegou nos 18, até o rosto dela tinha tatuagem, piercing, ela tem piercing para todo quanto é lugar e ela só usa o cabelo vermelho. Isso eu estou falando lá na década de 90. Aí eu ficava pensando na década de 90, gente, essa menina nunca vai arrumar um emprego. Pois bem, ela arrumou um emprego sim, ela arrumou um emprego numa loja que trabalha com piercing, tatuagem e roupas, né? Roupas de rock and roll. Gente, ela ficou trabalhando nessa empresa um tempão, até que um dia ela montou o seu próprio negócio. E até hoje, ela está lá com os 50 anos dela, ela usa
preto, cabelo vermelho, tatuagem, eu já perdi já a quantidade de tatuagem dela. Então, o que acontece? Ela se adequou ao mercado. Isso é importante, a gente tem que se adequar ao mercado. Mentira, cuidado com as questões de mentira. Hoje, então, é muito fácil a gente identificar. A gente tem psicólogos nos departamentos de recursos humanos analisando as questões de personalidade, comportamentais do indivíduo. Cuidado com atrasos, tem que chegar na hora, mas também não chega muito adiantado. Dá uma sensação que você está ansioso, tá? Para aquele momento. E mostrar ansiedade não é legal. Então, demonstrar real interesse pela vaga, tem que ter interesse, né? Já teve uma situação que eu fui entrevistar um rapaz, que ele olhou para minha cara e perguntou: que empresa é essa? Essa empresa faz o quê? Aí, quer dizer, o cara foi lá para a empresa e não sabia o que a empresa fazia. Então, tenha interesse, busque a empresa antecipadamente, tente não demonstrar ansiedade, seja reservado e respeitoso, demonstre empatia, ser sempre sincero, humilde, nunca adotar postura arrogante e saber ouvir. É muito importante isso aí para a questão da entrevista. Tem umas perguntinhas aqui, tem muitas entrevistas, muitas perguntas que o entrevistador faz, tá? Então, eu vou só mostrar aqui algumas, senão a gente pode ficar aqui passada a hora, que eu só tenho 4 minutos. Então, conte alguma coisa sobre você. É uma pergunta que, às vezes, o entrevistador ele vai fazer. Fala sobre você, quais são os seus pontos fracos, não tenha medo de falar seus pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos? Você pode dizer, não gosto de acordar cedo. Qual o seu ponto fraco? Você não gosta de acordar cedo, mas você vai ter que estar aqui de manhã. Pois é, eu não gosto de acordar cedo, mas eu coloco 2 despertadores e aí eu tomo aquele café reforçado, tomo um banho gelado. Quando eu vou ver, eu já estou bem. Aí eu já estou ótimo nesse momento. E aí o que que eu faço? Eu aproveito o meu domingo ou o meu momento de descanso para dormir até tarde, mas eu não chego atrasado em momento nenhum na empresa. Em nenhuma empresa que eu trabalhei. Você está entendendo? Você demonstrou o seu ponto fraco, mas você mostrou como que você trabalha o seu ponto fraco. Todos nós temos ponto fraco, né? O importante é demonstrar como que você sabe trabalhar esses pontos fracos, tá? E tem possíveis, cadê? Tem mais também aqui, cadê? Tem perguntas que você pode fazer também para a empresa, tá? Então, quais são os objetivos de curto e longo prazo, né, da empresa? Como é que a empresa distingue aí seus concorrentes? Quais são os planos que a empresa tem para crescer no futuro? Você pode fazer essas perguntas. Eu já tive uma vez uma entrevista. Fiz uma entrevista uma vez com um candidato que ele ia trabalhar na diretoria da empresa. E é engraçado, ao invés de eu entrevistar ele, ele que me entrevistou para saber se ele ia ou não aceitar o emprego. Então, tem, né, as pessoas aí que são headhunter. O headhunter passa por muitas dessas experiências aí, por pessoas que fazem perguntas em relação à empresa. Então, isso pode acontecer. Então, né? Qual vai ser a minha função na empresa? Quais são as minhas responsabilidades? Qual o problema, os desafios inerentes à minha função? Então, você perguntar sobre a sua função, como que vai ser? É interessante, vai demonstrar que você também tem interesse para aquela vaga, tá? Então, você também pode fazer, né? Com quem eu vou trabalhar? Qual o departamento com quem eu vou me relacionar? Qual é o organograma da empresa? Você pode fazer essas perguntas também, tá bom? Tem uma boa oratória, então a gente tem que buscar aí, deixa eu mudar aqui para a gente falar bem, né? Questão aí de como a gente vai falar, saber, opa, pulei, tem uma boa oratória aí, usar um vocabulário adequado, a gente falou sobre isso, cuide aí da interligação das suas ideias, né, na hora de conversar. Tá vendo como é que eu tô meio enrolada aqui no que eu estou falando? Por quê? Porque eu estou falando rápido, porque eu estou de olho aqui no horário. E assim, quando você vai para a entrevista, chega lá no horário certinho para que você possa ter esse tempo aí para você falar das suas ideias, daquilo que você está ali pensando, tá? Vou aqui deixar uma dica que tem um livro muito legal, que é o livro Linguagem Corporal, tá? Do Alan e da Barbara Pace, é um casal, e O Corpo Fala. O Corpo Fala é um livro que está até na internet, tá, gente?
Pode buscar aí na internet, que esse livro é muito antigo, vocês vão conseguir achar um PDF, mesmo que seja antigo, desse livro, e ele vai falar aí sobre a questão do olhar, do comportamento, do cruzar os braços na hora que está sendo entrevistado, na hora que está conversando com outra pessoa, e o que cada uma desses movimentos que você faz com o corpo, o que eles significam ali, o que eles falam de você, né? O que que esses movimentos falam de você. E esses livros vão falar sobre a movimentação, né, da sua fisionomia, como que você olha, se você está olhando bravo, se você está olhando assim para o nada, se você está olhando pensativo. Então, seu contato visual, isso tudo vai demonstrar um pouquinho de você. Então, dá uma olhadinha aí nessa questão da sua postura, né? Equilíbrio corporal, apresentação pessoal. Então, olha lá, tô vendo os exemplos que eu estou mostrando assim, não sei se vocês conseguem ver, né? Quem está no celular, de repente, não vai conseguir ver muito bem, mas tem ali, né, a postura de cada um, né? Jogado ali na cadeira, né? Pensativo, com a mão assim, né? Pensa assim, ah, não vejo a hora de sair daqui. Então, assim, tem que ter cuidado. Cuidado na recepção, tá, gente? A recepção, onde vocês estão esperando, muitas das vezes tem câmeras, e essas câmeras vocês estão sendo vigiados. É tipo um Big Brother. Vocês estão sendo vigiados. E muitas das vezes a pessoa é eliminada na recepção. Não é nem na entrevista. Ela chegou na entrevista, ela nem vai olhar nada. Vão olhar você na recepção, o seu comportamento, como que você está ali. Se você está o tempo todo olhando para o relógio, se você está todo querendo ir embora, tá? Então, vamos lá. Dinâmicas de grupo. Gente, eu passei um pouquinho. Não fica chateado comigo, não. Quem está aí monitorando para mim, não fica chateado, eu não vou passar só um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Na dinâmica, você tem que ter capacidade e iniciativa. Na dinâmica, fica analisando as iniciativas que você tem, o seu nível de liderança. Cuidado, também você não pode ser mandão, autoritário, né? Eu já vi na dinâmica pessoas sendo autoritárias. A pessoa fala assim, não, deixa que eu faço sozinho, espera que eu vou fazer. Então, quando você faz isso, a pessoa fala assim, epa, não sabe trabalhar em grupo. O saber trabalhar em grupo é você mostrar à pessoa assim, vamos embora, participa, vamos lá, vou te ajudar. Espera aí, você faz isso e eu faço aquilo. É isso que tem que ter. Determinação e criatividade, tá? Então, você tem que cooperar nas atividades, conhecer os seus pontos fortes e fracos, saber esperar a sua vez de falar, então não interrompe o outro, tenha atenção com a sua roupa, cuidado aí, vai ter dinâmica de grupo, cuidado com a roupa que você vai, porque na hora que você, ó, tá vendo a menina ali, ó, ela abaixou, na hora que abaixou, pode aparecer ali, né, os seios, alguma coisa assim, não tá de saia, vai ficar complicado, então, assim, olha lá a roupa que você vai para as dinâmicas de grupo. Tenha iniciativa, conheça bem a empresa, use a criatividade, seja você. Isso que é importante, seja você. Então, analise lá seu comportamento e não tenha medo dessa entrevista de emprego, porque o sucesso é a chave da felicidade. A felicidade é a chave do sucesso. Se você ama o que você faz, você vai ser bem-sucedido. Por isso que eu falo, se apaixone pela sua profissão, vai dar tudo certo, tá bom? Olha, eu vou deixar aqui umas dicas de um livro, eu vou deixar depois o material, acho que está sendo gravado, então vocês depois podem pegar aí essas dicas desses livros. E eu agradeço muito a participação de vocês, gente, parabéns, um ótimo semestre, fizeram uma ótima escolha, o pessoal que está aí como calouro, fizeram uma ótima escolha, a Unisul é uma das melhores universidades, a gente está aqui, ó, sempre torcendo por vocês, tá bom? Qualquer dúvida, né? Quem for meu aluno aí, ó, nos cursos de gestão são meus alunos, professor, vai lá, não fale com o professor, falar comigo, mas se não, eu vou deixar aí meus contatos, tá? E vocês podem aí mandar mensagem. Bom, obrigada. Tem alguma pergunta, Bom, tem alguma pergunta aí que eu não, de repente, não respondi? Professora, pergunta não tem não, eu acho que você deixou muito claro pelo que eu andei lendo aqui dos comentários, a galera adorou a palestra e, para ser bem sincero, um tema com uma professora tão bom assim, né, gente, tem que ter pelo menos umas 2 horas, né? Pois é, pois é. Eu tentei correr, é uma pena, né? Porque a gente tentei correr para poder dar conta aí dessa aula. A Foi um galera, a desafio galera, agora. galera tá te elogiando muito aqui nos comentários, não sei se você tá vendo aí, Eu tô vendo, é, tô vendo. falando que Obrigada, foi pessoal, muito obrigada. falando que foi uma palestra muito rica, né? E foi mesmo. Bom, gente, eu espero que todos vocês tenham amado a palestra aqui da professora Mary,
tá? Eu estou deixando aqui nos comentários, no chat, a pesquisa de satisfação. Deixem lá a nota para a professora, sugestões, pedidos. Por favor, é muito importante para a gente aqui do EAD, para a professora principalmente, tá? Então acessem aí a pesquisa de satisfação, deixem o feedback para a gente, tá bom? Professora, sobre os slides, caso você queira passar para eles, pode mandar lá para a Jennifer, lá pelo e-mail, Ah, eu mando, tá bom. tá? Que a gente vai publicar, gente, lá no grupo de WhatsApp. Todo mundo tá lá no grupo de WhatsApp, não tá? No grupo de avisos? Quem não tiver, dá uma olhada lá no Opa, e-mail. os Eu avisos posso são até. importantes, são muito importantes. Aí. Para não Uma perder nada, não perder nada. Exatamente. Uma informação, gente, essa palestra ela sim vai ficar gravada, tá? Vamos publicar ela tanto no nosso canal do YouTube, como também lá nas comunidades, tá? Seja de calouros, de veteranos. Vamos publicar nas duas, tá? Eu estou deixando aí o link do nosso canal de avisos no WhatsApp. Entrem que a gente vai publicar os slides lá, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui até o final. Professora Mary, muito obrigado pela palestra, Eu que foi agradeço o sensacional. convite, eu agradeço o convite. Pode me chamar mais vezes que eu venho. Com certeza, eu mesmo Ai, fiquei aqui maravilhado com as dicas que você deu sobre como se portar em uma entrevista, como montar currículo, muitas das coisas aqui eu fiquei, meu Deus, eu não faço isso, eu tenho que fazer, né? Então, professora, muito obrigado, eu espero que todos vocês tenham gostado. Professora, se quiser se despedir para a gente finalizar. não, eu vou me despedir. Olha, eu só vou deixar uma outra dica para vocês. Muitas empresas, elas fazem a descrição de cargos e elas olham a descrição de cargos e olham para o currículo. Então, é interessante ir lá na Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO, coloca aí CBO no Google, Classificação Brasileira de Ocupações, buscar a sua ocupação, a sua profissão, e aí você analisar quais são as habilidades e competências que são exigidas ali através do CBO, que isso vai te ajudar muito aí você preparar o seu currículo, tá bom? Pessoal, sucesso, um ótimo semestre para vocês. Tchau, gente, foi um prazer. Boa noite, fiquem Tchau, bem, bons tchau. estudos. Tchau, tchau.